vamos lá. É possível abordar o conjunto do pensamento de Gilles Deleuze a partir de pelo menos 3 divisões de seu trabalho. A primeira está presente num texto de 1972, intitulado de Carta para um Crítico Severo, a qual, por sua vez, também se faz presente no texto das Conversações, de 1990. Nessa ocasião, Deleuze afirma que sua obra pode ser dividida em 3 momentos. 1. História da filosofia. 2. Livros vagabundos. E 3. Encontro com Félix Guattari. Os livros vagabundos dizem respeito precisamente aos livros publicados em 68 e 69 do século XX, respectivamente, que são Diferença, Repetição e Lógica do Sentido. E por que eles ganham essa alcunha por parte do Deleuze? Porque são chamados de livros vagabundos. Eles são chamados de livros num sentido mais vagabundo, porque são livros que ele propositalmente tenta escapar dos parâmetros e critérios acadêmicos para poder escrever esses livros. Lembrando que até metade da década de 60, o Deleuze fez sucessivas monografias temáticas, porém heterodoxas, acerca de distintos filósofos. E em todas elas, ele se debateu com algum tipo de versão de história da filosofia que estava em vigor. Então, em 68, com a publicação da sua tese doutoral, Diferença e Repetição, e 69, com a publicação de Lógica do Sentido, ele se propõe o que ele chamou de uma experimentação vagabunda, ou não tão acadêmica, que, na verdade, essa matriz de pensamento, ou essa inspiração, ele retira da obra do Friedrich Nietzsche, em que, em 1962, ele publica um texto sobre o Nietzsche, e ali ele se propõe a tentar começar a falar a partir de experimentações, intensidades e experiências, e não apenas a partir do aparato conceitual extraído dos autores. Então, por isso eles ganham essa alcunha, certo? E ainda nessa divisão, ele admite uma terceira fase, que é a fase decorrente do trabalho com o Félix Guattari. Para quem não conhece o Félix Guattari, ele foi psicanalista de formação lacaniana. Além de psicanalista de formação lacaniana, ele foi também militante político de esquerda, sempre percorrendo as distintas zonas da esquerda, sem dúvida alguma, e foi, de alguma maneira, portador de um devir filosófico. E o que significa ser portador de um devir filosófico? Significa construir problemas filosóficos e criar conceitos filosóficos e não ser propriamente um filósofo de formação. E aí, justamente, esse deslocamento que o Guattari faz consigo mesmo é um devir filosófico, certo? Então, continuando. A segunda divisão possível para a obra do Gilles Deleuze, que ele mesmo admite, está presente numa entrevista de 1988 ao Magazine Littéraire. Ela foi concedida a Raymond Bellour e a François Eval, e foi publicada na edição de número 257. Nessa ocasião, Deleuze elucida que seu trabalho pode ser dividido também em história da filosofia, criação de conceitos com Félix Guattari e estudos sobre perceptos e afectos. E aqui vem uma coisa interessante. As duas divisões prevêem a questão da história da filosofia dentro da obra do Deleuze. Então, isso é peculiar, porque o Deleuze ele tem uma relação ambígua com a história da filosofia e que vai ficar muito evidente numa série de entrevistas que ele concedeu em 1988 para Claparnet, intitulado de O Abecedário Gilles Deleuze. Em alguns momentos ao longo da carreira, o Deleuze ele não é só um usuário da história da filosofia, um operador da história da filosofia, mas sempre um operador heterodoxo, fazendo virtualizações, transformações, criando a sua própria versão da história da filosofia, que contrariasse qualquer ideia de negativo, de poder, e, sobretudo, pudesse tratar da questão da afirmação, da potência da vida, mas, ainda assim, ele tem essa relação ambígua, ou, por consequência disso, melhor dizendo, ele mantém essa relação ambígua. E por que ela é ambígua? Porque, enquanto operador da história da filosofia, o Deleuze ele não deixa de ser um crítico dessa história da filosofia. Só que, em alguns momentos, em um momento, ele afirma a necessidade dessa história da filosofia para que ele pudesse alcançar o patamar
de criação de conceitos. Então, nós vemos ele criticando essa história da filosofia, por exemplo, num livro de 77, que são os diálogos com a Cléparnée, mas em 88, ele fala da importância e da necessidade da história da filosofia na formação dele enquanto, eventualmente, um filósofo, certo? Então, podemos falar que é uma relação ambígua e que, se for pensada de um ponto de vista diacrônico, teleológico, que talvez não seja o melhor, no caso do Deleuze, ou seja, que tem uma finalidade após uma sucessão no tempo, mas se for pensado nesse ponto de vista, se caracteriza em 88 como uma ambiguidade, certo? Que seria talvez o último grande comentário que ele faz à história da filosofia. Enfim, continuando. Nessa ocasião, me referindo à segunda, Deleuze elucida que seu trabalho pode ser dividido em história da filosofia, criação de conceitos com Félix Guattari e estudos sobre perceptos e afetos. Por fim, a terceira divisão possível, realizada pelo próprio Deleuze para o conjunto do seu trabalho, pode ser encontrada na nota de rodapé da apresentação da coletânea de textos intitulada A Ilha Deserta, conjunto de textos organizados pelo professor da Vila Pujade. Nessa terceira ocasião, que data de 1989, essa organização, não a organização de textos, a organização que o Deleuze dá para sua própria obra. Essa terceira organização para sua obra, que data de 1989, Deleuze dividiu seu pensamento em 12 partes, segundo uma série de temas gerais. Vamos lá, um por um. De Hume a Bergson. 2, estudos clássicos. 3, estudos nietzschianos. 4, crítica e clínica. 5, estética. 6, estudos cinematográficos. 7, estudos contemporâneos. 8, lógica do sentido. 9, o antiédipo. 10, diferença e repetição. 11, os 1000 platôs. Certo? Então, ele mesmo admite distintas divisões para o interior da sua própria obra. E por que isso? Porque ela é uma obra extensa, porque ela é uma obra variada do ponto de vista da temática filosófica e é uma obra que está conectada o tempo inteiro. Isso significa que é preciso fazer todo esse exercício, ler de uma ponta a outra para entender? Necessariamente não, até porque ele mesmo, ao longo do tempo, vai abrir mão desse tipo de concepção de leitura e concepção de livro filosófico. Talvez interessasse mais a ele, no fim da vida, era que tratássemos seus livros como vassouras de bruxa, que fazem zigue-zagues quando estão voando, ou como portas de entrada capazes de oxigenar questões que estivessem ao nosso redor. Certo? Então, continuando. De um ponto de vista voltado para a construção de um inventário bibliográfico e filosófico, a obra de Gilles Deleuze, durante a década de 60 do século XX, pode ser dividida entre livros, artigos, resenhas e entrevistas. Repito, de um ponto de vista voltado para a construção de um inventário bibliográfico e filosófico, a obra de Gilles Deleuze, durante a década de 60 do século XX, pode ser dividida entre livros, artigos, resenhas e entrevistas. Em se tratando dos livros, podemos destacar Nietzsche, a Filosofia, de 1962, a Filosofia Crítica de Kant, de 1963, Proust e os Signos, de 1964, Nietzsche, de 1965, Bergsonismo, de 1966, a Apresentação de Sacher-Masoch, de 1967, Diferença e Repetição, de 1968, e Lógica do Sentido, de 1969. Isso tudo que eu estou fazendo aqui é um inventariado geral, porque eu parto do pressuposto que essa conversação, ela tem o caráter de um seminário propedêutico, e não propriamente um seminário avançado, para fazer o sobrevoo e situá-los para podermos entrar em questões mais específicas, certo? Então, continuando. Já naquilo que concerne aos artigos, resenhas e entrevistas na década de 60 do século XX, existem aproximadamente 25 textos, cuja maioria já foi sistematizada e publicada, em especial na já mencionada coletânea A Ilha Deserta. Existem outras duas grandes coletâneas a respeito da obra do Deleuze que tratam de outros períodos, além de todos os livros dele. E todas essas coletâneas foram organizadas pelo professor da Vila Pujade, que foi aluno e amigo do Deleuze. A outra coletânea, além de A Ilha Deserta, tem dois Regimes de Loucos, e a terceira coletânea é Cartas e Outros Textos.
Então, quem quiser ter um acesso, digamos, a esses escritos não propriamente publicados de maneira imediata do Deleuze, são essas 3 coletâneas que ajudam. Como eu me propus hoje aqui falar do percurso dele durante a década de 60, por razões de estar estudando o conceito de sintomatologia, que é desenvolvido na década de 60, então eu estou fazendo esse tipo de inventário, certo? É o que justifica o nosso percurso, tá bom? Então, continuando. Dentre esses textos, esses artigos, resenhas e entrevistas, podemos destacar, para os fins da nossa presente exposição, o artigo de 1961, intitulado De Sacher-Masoch ao Masoquismo, e o trabalho de 1967, intitulado O Método da Dramatização. Com isso, em se tratando especificamente da sintomatologia em Deleuze, na década de 60 do século XX, ela pode ser localizada primordialmente em 3 trabalhos. No já mencionado De Sacher-Masoch ao Masoquismo, de 1961, em Nietzsche, a Filosofia, de 1962, e Sacher-Masoch, ou A Apresentação de Sacher-Masoch, de 1967. Cada um desses trabalhos corresponde, respectivamente, a uma etapa do movimento realizado pelo pensamento de Deleuze acerca do tema da sintomatologia. Esse movimento vai da crítica à psicanálise a partir da própria psicanálise e da literatura, Jung e Sacher-Masoch, a crítica filosófica transcendental dos elementos diferenciais, com Bergson e Sacher-Masoch, passando pela crítica tipológica do inconsciente, em Nietzsche, a Filosofia. Assim, no texto de 1961, de Sacher-Masoch ao Masoquismo, o escritor Sacher-Masoch é combinado por fins de procedimentos deleuzianos com a psicanálise de Jung e apresentado pelo autor como um sintomatologista mais habilidoso do que os médicos, capaz de sustentar desde a contestação deleuziana à unidade da entidade sadomasoquista até a contestação ao modelo material, empírico, objetivo e moral dos pressupostos psicanalíticos, demarcando assim uma ambiguidade em relação a esse saber. Bom, do que está se tratando aqui? Vamos lá. Assim como Deleuze manteve relações ambíguas com a história da filosofia, ele mantém relações ambíguas com a psicanálise até 1972. Ele só vai resolver a sua ambiguidade com a psicanálise a partir do momento em que ele publica o Antiédipo com Félix Guattari e propõe aí uma espécie de psicanálise histórica e social, psicanálise contextual, que seria sua proposta de esquizoanálise, e que seria um propósito, sim, de romper com a questão do Édipo dentro da psicanálise e a questão civilizatória dentro da psicanálise, certo? Só que até chegar em 72, o Deleuze vai tendo relações que vão oscilando com a psicanálise. Por exemplo, ora ele utiliza Jung para criticar o Freud, como nesse texto de 61, e essa crítica se reverbera em 62, ora ele utiliza o Nietzsche em 62 para criticar elementos psicanalíticos e vai indo nesse pêndulo. É um movimento pendular, que é o que vai caracterizar essa ambiguidade. Ora se elogia, ora se critica. Ora se elogia, ora se critica, e esse encaminhamento só vai ocorrer de fato em 72, com o Antiédipo ao lado do Félix Guattari, que essa ambiguidade se resolve, certo? Ela vai se resolver. Mas nesse momento aqui na década de 60, ela não está resolvida. Pelo contrário, ela está em construção, inclusive, certo? Bom, continuando. Já em 62, com a publicação de Nietzsche, a Filosofia, a ambiguidade do pensamento de Deleuze em relação à psicanálise adquire novos contornos. Em Nietzsche, a Filosofia, Deleuze apresenta o projeto nietzschiano do filósofo como médico e artista da civilização. Nesse caso, a tarefa da filosofia consiste em realizar uma sintomatologia, isto é, interpretar fenômenos humanos e não humanos como sintomas, cujo sentido que repousa nas forças que produzem cada um deles. Além disso, essa vocação da filosofia, enquanto sintomatologia, deveria culminar numa tipologia acerca da psicanálise, ou seja, no devir tipológico da psicanálise. E o que significa esse devir tipológico da psicanálise?
Esse devir tipológico da psicanálise significa a elaboração de uma instância de pesquisas filosóficas propositivas e críticas de natureza transcendental em conflito com os textos psicanalíticos. Claro que quando falamos da natureza transcendental, vem toda a inspiração de fundo kantiana, que é tratando da questão das condições de possibilidade. Das condições de possibilidade, inclusive do transcendental ser condição para a experiência, não para os dados sensíveis, mas condição para a experiência, tal qual está devidamente preconizado desde a primeira crítica. Isso já é ponto pacífico. Quando se busca, então, o devir tipológico da psicanálise, por parte do Deleuze, é uma tentativa de construir uma crítica transcendental ao modelo excessivamente empírico e material utilizado pela psicanálise, até mesmo para elaborar a sua concepção de morte, sobretudo no caso da psicanálise freudiana. Então, Deleuze propõe o quê? Que esse modelo empírico e material deva ser substituído por uma crítica transcendental. E essa crítica transcendental, ele admite em alguns momentos até a absorção do modelo simbólico lacaniano que vai ocorrer mais à frente. Isso é conversa para outro momento. Só estou mostrando o percurso, certo? Continuando, então, ao confrontar Freud e Nietzsche para fazer uso da estrutura do aparelho psíquico, a fim de resolver o problema nietzschiano do devir reativo das forças, ativas, Deleuze efetua textualmente o esquema da criação da sua própria instância transcendental. Nietzsche é a matriz sobre a qual Deleuze começa a se posicionar no tocante à psicanálise. Porém, isso não interfere no fundo duplo que foi delineado desde a década de 50, pois Deleuze, ao mesmo tempo, utiliza e critica os textos psicanalíticos para seus próprios propósitos, em especial para o tema do pensamento, acompanhado de suas fundações e fundamentos. No trabalho sobre Nietzsche, Deleuze estrutura as ferramentas topológicas, genealógicas e tipológicas que irão integrar, em alguma medida, o restante de sua obra. Deleuze critica a psicanálise em razão do modo segundo o qual esse saber aborda e investe o tema do pensamento. Em relação a isso, torna-se possível postular, contra o projeto de Deleuze, que ele estaria incorrendo em uma petição de princípio, ou um círculo vicioso, se pensarmos de um ponto de vista argumentativo, pois faz uso do pensamento para criticar o empreendimento psicanalítico acerca do pensamento, portanto, ainda é pensamento. Ocorre que essa objeção não é facilmente sustentável, uma vez que, do ponto de vista dos pressupostos, o pensamento não é um processo homogêneo, e a incursão psicanalítica não recai sobre todas suas regiões e setores. O pensamento está criticando a si mesmo, porém, o conjunto de segmentos que criticam é distinto do conjunto de segmentos criticado. A prova disso é que Deleuze encontra seus intercessores e mediadores ao longo da história da filosofia, das artes, da atividade científica e da própria psicanálise. Por isso, a crítica de Deleuze direcionada à psicanálise é uma atividade realizada pelos setores do pensamento que não estão de acordo com um núcleo específico de características pertinentes às demais regiões envolvidas com e pelo saber psicanalítico. Trata-se de um pensamento filosoficamente articulado em relação ao pensamento psicanalítico, ou, no mínimo, é uma problematização que, por vezes, recorre ao auxílio da própria psicanálise, vide o caso Jung, para tentar criticar Freud, para alcançar seu propósito, o qual consiste na crítica de determinado modelo que permeia o núcleo do saber psicanalítico. Esse modelo é pautado, ao fundo, na operação do negativo, que vai desde a concepção material-materialista à ideia de uma estrutura de elementos simbólicos, fechada em si mesma, que não reconhece a pura atividade afirmativa na divergência e na diferença, enquanto coordenadas necessárias para a efetivação do nexo dinâmico e oscilante entre o empírico e o transcendental. Esse núcleo da crítica, ao qual Deleuze se reporta, encontra sua expressão nas falsas unidades abstratas inerentes à unidade sadomasoquista,
nas semelhanças grosseiras entre os modelos da esquizofrenia e da perversão, e nos sistemas de reduções ao triângulo edipiano papai, mamãe e eu. Dentro dos limites do que nos propomos a falar hoje, as falsas unidades e as semelhanças grosseiras dizem sempre respeito a essa ambiguidade inicial do Deleuze, ou seja, parece que ele desenvolve uma discordância conciliável nesse primeiro momento. As coordenadas da crítica funcionam por meio de perguntas específicas, que possuem traços de inspiração genealógica e de inspiração topológica, as quais desenvolvem um conjunto específico de temas, no mínimo estranho. Os componentes desse conjunto são a unidade da entidade sadomasoquista, a relação entre a pulsão de morte e o conceito de instinto de morte, pois os dois são distintos para Deleuze, bem como a perversão e a esquizofrenia, como recursos modificados pela sua própria leitura dramatizada. Assim, para problematizar e contestar a unidade da entidade sadomasoquista, a crítica faz uso de uma ferramenta adicional de inspiração bergsoniana, pois realiza a pergunta pelos elementos diferenciais de Sacher-Masoch e de Sade, tais quais suas respectivas equivalências no masoquismo e no sadismo. A pergunta pelos elementos diferenciais expressa a ideia de corte, análise e decomposição de alguma coisa que está formada incorretamente ou falsamente. Por isso, a inspiração bergsoniana. E aqui cabe um comentário. Qual que é a grande porta de entrada para o Deleuze ter toda essa conversa sintomatológica com a psicanálise e com a própria filosofia? É o conceito de unidade sadomasoquista, que foi elaborado pela psiquiatria do Krafft-Ebing e o Freud assimilou para o conjunto da sua obra. E o Deleuze vai propor o quê? Há um equívoco conceitual na unidade da entidade sadomasoquista. E ele propõe o quê? Separar esse conceito apenas em sadismo e masoquismo e vincular sadismo e masoquismo às suas posições literárias originárias. No caso do sadismo, vincular a obra do Marquês de Sade. No caso do masoquismo, vincular a obra do Sacher-Masoch. E, por fim, desfazer o que seria uma síntese dialética operada pela execução do negativo, que acaba criando a entidade abstrata sadomasoquista. Em outras palavras, o Deleuze quer separar sadismo e masoquismo a partir de Sade e Sacher-Masoch, certo? Continuando, então. O traço de inspiração genealógica surge no questionamento pelas origens do valor do princípio que, em algum momento, o prazer conquista, como, por exemplo, em Sacher-Masoch, O Frio e o Cruel. Nessa ocasião, o esboço de uma filosofia clínica do inconsciente é transformada na apresentação do projeto Crítica e Clínica. Portanto, o procedimento transcendental e genealógico, que nunca estão separados em Deleuze, estabelece a distinção entre o princípio empírico, o princípio transcendental e a natureza das relações entre ambos. Para esse autor, um escritor pode ser muito mais profícuo na sintomatologia do que um clínico e do que um doente, pois a obra de arte lhe fornece novos meios para tanto, e há menos preocupações no que concerne às causas, isto é, a etiologia. Entretanto, qual o significado preciso de tratar a psicanálise como um problema de sintomatologia? Entende-se que a sintomatologia para Deleuze consiste na tentativa de construir uma filosofia crítica da psicanálise. Não deixa de ser uma filosofia da psicanálise, só que agora permeada por uma crítica transcendental. Essa tentativa é constituída por 3 momentos, que estão progressivamente interligados e que, de alguma maneira, já mencionamos. Cada momento corresponde a um trabalho voltado para determinado autor, ou combinação de autores, com quem Deleuze estabeleceu alianças para criticar a psicanálise. Entretanto, o fundo comum aos 3 momentos, sobre o qual é desenvolvida a noção de sintomatologia, é composto pela própria ambiguidade em relação à psicanálise. Ambiguidade, pois existe a crítica, mas há também o reconhecimento de algo e a reivindicação disso para a elaboração de uma eventual problematização. Dessa maneira,
o ápice do percurso de Deleuze em relação à psicanálise, perdão, em relação à sintomatologia da psicanálise, nos anos 60, foi o prólogo de Sacher-Masoch, O Frio Cruel, no qual a sintomatologia é caracterizada como aquilo que sempre diz respeito à arte, a qual entende-se como correspondente à sintomatologia dos elementos diferenciais. E o que é uma sintomatologia dos elementos diferenciais? Vou explicar. Consiste num exercício de uma das partes da intuição bergsoniana. E o que é a intuição bergsoniana? É um método criado pelo Henri Bergson desde os ensaios sobre os dados imediatos da consciência, em 1889, com o propósito de alcançar a duração, enquanto fundamento do nosso eu profundo. Ora, e o que faz essa intuição nessa parte dos elementos diferenciais? Tranquilo. Ela identifica os chamados falsos mistos e falsas relações, e desfaz esses falsos mistos e falsas relações, separando-os e promovendo outras articulações mais à frente, sempre utilizando como critério a imanência da virtualidade. O que significa, então, essa imanência da virtualidade? Tranquilo, significa que há um fundamento virtual que se atualiza em termos empíricos cada vez que nos propomos a pensar, cada vez que nos propomos a problematizar, cada vez que nos propomos a desfazer entidades ou falsas misturas que, na verdade, não se sustentam do ponto de vista de um exercício concreto, mas apenas se sustentam para fins de critérios utilitários, por exemplo. Dessa forma, a primeira exposição sobre a sintomatologia ocorre no já mencionado artigo de 61, Sacher-Masoch ao masoquismo. O problema central desse texto está voltado para caracterizar uma sintomatologia do masoquismo, a partir da obra de Sacher-Masoch, uma vez que, para Deleuze, a obra desse escritor fornece um exercício sintomatológico rico e preciso acerca do tema do masoquismo. Ora, à guisa já de uma breve conclusão de minha fala, para abrirmos para a conversa, que é bem mais interessante do que vocês querem só me ouvindo. O pressuposto para esse intento consiste em postular que não há complementariedade, como eu disse, entre as exigências do sadismo e do masoquismo, pois seus meios e seus rituais diferem inteiramente. Nessa ocasião, a sintomatologia está apresentada como sendo uma atividade especificamente primeira e anterior em relação à etiologia, que, por sua vez, necessita da construção de uma boa sintomatologia para evitar direções inúteis ou mesmo inexatas. Existe um pressuposto interessante aí que precisa ser mencionado, que são as relações que o pensamento do Deleuze estabelece com a literatura. Por que o Deleuze se volta para a literatura para poder enfrentar determinada parte da psicanálise e tentar criar uma aliança filosófica? Bom, vamos lá. O Deleuze, ele é herdeiro de um problema sartreano, do Jean-Paul Sartre. Justamente o problema que o Jean-Paul Sartre levanta em o que é a literatura, ou qual é a função da literatura, o Deleuze toma para si esse problema, visto que ele foi aluno e altamente influenciado pelo Sartre, certo? E é interessante esse comentário entre o Deleuze e o Sartre, porque eu já fiz isso em outra ocasião essa semana, conversando com os alunos da pós, porque, digamos que dentro da formação do Deleuze na Sorbonne, que era muito permeada pela história da filosofia de cunho hegeliano e cartesiano, ele dizia que o Sartre, ele fala isso nos diálogos, era uma espécie de oxigênio, ou ar fresco, que ele podia desfrutar, todos os alunos podiam desfrutar, e entender a filosofia como criação. Essa ideia da criação é uma ideia sartreana que o Deleuze herda e toma para si. Isso é tão evidente que em 1964 ele publica um texto muito bonito intitulado Ele Foi Meu Mestre, fazendo todo o reconhecimento ali para o Jean-Paul Sartre. Justamente toda a ideia que o Deleuze tem de que pensar é um ato criador, isso lembra muito as concepções sartreanas. E fica sempre, quando você vai estudar o conjunto da obra do Deleuze, fica aquela coisa tateante, né? De onde ele tira essa ideia de criação? É bem tranquilo. Ele tira de uma sequência única, muito provavelmente constituída por Sartre, Nietzsche e Bergson. Essa sequência única é que vem a ideia de criação para o Deleuze. Sartre, Nietzsche e Bergson. Mas se a gente for pensar em uma ordem cronológica, né, seria tecnicamente Nietzsche, Bergson e Sartre. Pronto. É daí que ele tira essa ideia de criação.
E aí o Deleuze elabora a sua resposta para esse problema de qual é a função da literatura em relação à filosofia e à psicanálise. E a resposta deleuziana, claro, além de ser bastante genuína e autêntica, ela tem uma agressividade. A resposta dele consiste no seguinte: não cabe à literatura nunca retratar o clichê. Cabe à literatura promover justamente os desarranjos, as inquietudes, as desordens e desorganizações que são realizadas pelos primados institucionais, certo? Vejam que há aí todo um espectro anárquico ressoando no Deleuze também. Anárquico não no sentido de bagunça e desordem, mas no sentido de libertário, certo? Há um elemento libertário que ecoa o tempo inteiro no Deleuze, certo? E quem fala muito bem isso é o professor Henrique Allier, quando ele escreve justamente o texto dele, que é para falar sobre a clínica literária e a crítica política que se encontram no Deleuze, em especial no comentário que ele faz à obra do Sacher-Masoch, que nada mais é do que uma ressonância sartreana, mas devidamente virtualizada. E o que significa virtualizada? Problematizada e atualizada para os seus próprios fins, certo? Eu creio que inicialmente seria isso, para a gente começar a conversar, tá bom?